Olá pessoal, essa nossa primeira aula da nossa disciplina tem como objetivo apresentar para vocês alguns conceitos básicos em ecologia que vão ser bastante abordados ao longo do nosso módulo. Então, algumas palavras que vão aparecer, alguns conceitos, que é importante que a gente discuta eles nesse primeiro momento para que, quando avançarmos o conteúdo, eles já estejam fixados para vocês e que a gente possa, tirar outras ideias a partir desses conceitos básicos. Bom, primeira coisa, deixar claro qual que é o objetivo do estudo da ecologia. Ecologia é um termo antigo, cunhado lá no século XIX, e que literalmente quer dizer o estudo da casa. A casa no sentido de o nosso planeta, o nosso habitat, o meio ambiente. Tá? Então seria o estudo daquilo que ocorre no meio ambiente. Podemos dizer que a ecologia ela vai compreender o estudo das interações entre os seres vivos, então de como que eles interagem uns com os outros, os tipos de relações que eles apresentam, são positivas, são negativas, como que se nutrem, como que é a relação de um com o outro, de reprodução, de disputa por ambiente, por espaço, por nutrientes, ou de cooperação, e as relações desses indivíduos com o meio em que eles vivem. Né? Como que esse indivíduo se nutre, onde esse indivíduo mora, que tipo de local ele habita, como que ele se reproduz, como são os hábitos dele, em que tipo de local é ensolarado, é um lugar mais frio. Então, isso é o objeto de estudo da ecologia, as relações entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio em que vivem. Os sistemas do estudo da ecologia, eles são hierárquicos. Então, eles vão de um nível mais básico, que é o nível do indivíduo, até o nível maior, que é o nível da biosfera. Tá? O indivíduo é exatamente um único indivíduo de uma determinada espécie. Tá? Então, eu como uma pessoa, cada um de vocês como uma pessoa, um elefante, uma baleia, um grilo. Tá? Estamos falando em nível de estudar o indivíduo. E o que a ecologia estuda quando trata do indivíduo? Basicamente, como que esse indivíduo se adapta às condições ambientais. Então, como que um indivíduo de uma determinada espécie vive numa determinada condição? Se eu mudar essa condição, como que esse indivíduo vai se adaptar? Em primeiro lugar, ele vai se adaptar? Pode ser que ele não se adapte. Mas se ele se adaptar, como vão ser as modificações tanto do formato do corpo dele, quanto das atividades metabólicas dele, a fisiologia dele, como é que isso vai se alterar para se adaptar a uma condição nova. Por exemplo, imagine uma árvore, né, dentro de uma floresta. Temos uma árvore que vive dentro de um ambiente, ela vive abaixo das outras árvores, ela é um pouco mais baixinha que as outras árvores, então ela vive sombreada. Se acontecer de, por exemplo, cair uma árvore grande perto dela e abrir uma clareira, e ela passar de um ambiente onde ela antigamente vivia totalmente sombreada para um ambiente onde agora ela recebe sol direto, muda a condição ecológica do habitat dessa árvore. Não é? Então, ela vai se adaptar? Se ela se adaptar, quais são as modificações que ela precisou fazer para essa adaptação? Tá? Quando a gente vai para o nível de população, a gente está falando de mesmos indivíduos de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada região geográfica. Que região pode ser essa? Gente, isso vai depender do pesquisador. Tá? O ecólogo é que vai definir qual que vai ser o tamanho da área que ele vai pesquisar. Pode trabalhar, por exemplo, com a população de gatos selvagens da região de Bagé. Ou então pode trabalhar com a população de gatos selvagens da Campanha. Ou então do Rio Grande do Sul. Então isso aí vai depender do meu estudo, tá? O quanto que eu vou ter de equipe e de investimento, ou o quanto que esse espaço é representativo, né? É suficiente esse espaço que eu estou estudando? Se eu vou trabalhar com um determinado animal que tem uma grande área de cobertura em busca de alimento e de parceiros, eu não posso trabalhar numa área de um bairro pequeno. Eu tenho que trabalhar, no mínimo, o espaço de um município. Né? Então essas questões são importantes. O que a população de ecologia de população vai estudar? A gente vai ver na próxima aula. Vai estudar as variações de indivíduos dentro de uma população. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, temos indivíduos com sexos diferentes? Tem macho, tem fêmea? Quanto que é a proporção de macho para fêmea? Qual que é a idade dos indivíduos que habitam, que existem dentro dessa população? Imagina a população humana. Quantos são jovens? Quantos são adultos? Quantos são velhos? Tá? A flutuação dentro dessas diferentes classes
Num momento eu tenho mais jovens, no outro momento eu tenho mais velhos, a minha população está envelhecendo ou ela é uma população que está se expandindo, cheia de gente jovem? Tudo isso é objeto de estudo da ecologia de população. Quando a gente vai para o nível das comunidades, aí a gente tem uma diferença, porque a gente adiciona várias populações. Então, quando eu estudo comunidades, eu estudo diferentes populações de diferentes espécies que vivem numa mesma área. Então, aí, ao invés de estudar somente as pessoas ou somente os gatos selvagens, eu vou estudar as populações de diferentes organismos que existem naquela região ali. Os gatos selvagens, eles vão interagir com que tipo de organismo? Provavelmente eles vão ter alguma presa. Então eu vou ter que estudar a relação dos gatos com os animais que são as presas deles. E o ambiente onde eles vivem. Quais plantas que eles utilizam para se alimentar, por exemplo. Quais plantas que eles podem utilizar para se proteger. Então essas relações vão ser estudadas quando a gente trabalha com comunidades. Por fim, quando a gente vai para os ecossistemas, agora a gente vai colocar um elemento a mais nisso. A gente não vai trabalhar só com os seres vivos, as espécies que ocorrem nesse local que eu estou determinando geograficamente. Eu vou trabalhar com as espécies que existem nesse lugar e as interações entre elas e também com os elementos do meio, que vão ser o quê? Luz, temperatura, chuvas, umidade do ar, salinidade do solo. Tudo isso vai entrar no meu estudo de ecossistemas. Aí eu queria deixar dois conceitos para vocês. Quando a gente fala dos elementos vivos do ambiente, que são as espécies que habitam esse ambiente, a gente fala que são os elementos bióticos desse ecossistema. Quando eu estou falando de luz, temperatura, chuva, frio, vento, etc., são os elementos não vivos, mas que interagem com os elementos vivos e vão determinar quem que vai conseguir viver aonde. Eu estou falando dos elementos abióticos. Então, quando eu trabalho com indivíduo, população e comunidade, eu estudo somente elementos bióticos. Quando eu trabalho com os ecossistemas, é a interação dos indivíduos dos elementos bióticos com os abióticos. E quando eu vou para a biosfera, aí eu estou trabalhando um grande conjunto de relações. Tá? A biosfera é exatamente o que? É a região onde ocorre a vida, que tem em torno de 17 quilômetros de extensão. Vai lá do fundo do oceano, nas fossas marianas, que ficam a 11 quilômetros abaixo do nível da superfície do mar, até a atmosfera. Toda essa região ocorre algum tipo de atividade biológica, né? Existem organismos que vivem lá no fundo do oceano, como esses vermes tubulares aqui que vivem junto a chaminés hidrotermais, lá no fundo dos oceanos, onde não existe luz, onde a pressão da água é gigantesca e a temperatura é muito baixa. Lá existe vida, tá? Promovida justamente pela presença dessas chaminézinhas aqui, ó, que liberam água quente e cheia de nutrientes, vindas direto de dentro da terra. Até os ares, onde inúmeras espécies de aves e insetos que voam conseguem exercer relações de alimentação, de reprodução, de busca por parceiros, né, de dominação territorial. Tá? Isto é a biosfera. O estudo da ecologia da biosfera vai trabalhar já com coisas muito grandes, como por exemplo o movimento de correntes marítimas, o movimento de correntes de ar e como que essas correntes de ar e correntes marítimas fazem interação de todos os ecossistemas do planeta. Como que o ecossistema lá do deserto do Saara, a partir de correntes de ar, consegue levar partículas de areia do deserto para cima da Amazônia e tornar o solo da Amazônia mais nutritivo para as plantas que habitam lá. Né? Como que os rios flutuantes que são gerados lá na floresta amazônica por conta da transpiração que ocorre dentro das florestas consegue ser levado pelas correntes de ar, bater lá nos Andes e descer aqui para a região sudeste e sul, tornando a nossa região uma região com pluviosidade elevada e não ser um deserto como deveria ser essa região aqui, como acontece nas mesmas latitudes ao longo de todo o planeta, como por exemplo na África e também na Austrália. A biosfera é composta por um componente gasoso, que é a atmosfera, a hidrosfera, que compõe todos os corpos d'água, desde águas, né, oceânicas salgadas até lagos e lagoas, e a litosfera, que é a porção seca, né, a porção de solo,
que compõe a crosta terrestre e uma porção superior do manto. Vai de poucos centímetros até alguns metros. Ah, mas há muitos metros abaixo do solo não tem atividade biológica? Tem. Mas quem é que vive embaixo do solo? Nós temos animais cavadores que vivem abaixo do solo, que vivem em parte da sua vida dentro do solo, né, buscando alimento e exercendo suas principais atividades biológicas dentro do solo. E acima disso, ainda tudo, nós temos indivíduos vegetais que crescem suas raízes até muitos metros de profundidade para buscarem água. Junto dessas raízes, nós vamos ter interação com bactérias e fungos. Bactérias que muitas vezes vão promover uma nutrição de nitrogênio, por exemplo, para essas plantas lá muitos metros abaixo do solo. E fungos que vão aumentar a superfície de absorção de água dessas raízes lá a 10, 20 metros de profundidade. E o que são esses elementos ambientais que vão influenciar em como que os organismos se distribuem ao longo do planeta? Vamos imaginar o seguinte: qual região tem mais biodiversidade, ou seja, mais espécies diferentes? A floresta amazônica ou florestas do norte da Europa? Lá na Sibéria, por exemplo. Temos grandes florestas lá na Sibéria, mas são florestas onde a gente encontra muito pouca variedade de espécies. Se vocês entrarem numa dessas florestas, vocês vão encontrar milhares e milhares e milhares e milhares de árvores, mas essas árvores vão ser todas de poucas espécies, 2, 3 espécies. Vocês vão olhar para aquela floresta e ela vai ter mais ou menos a mesma cara durante muitos quilômetros dentro dela. Ao passo que se vocês entram na floresta amazônica, vocês vão se perder porque vai ser tudo tão diferente que vocês vão ficar com dificuldade de encontrar duas plantas iguais. Por quê? As condições do ambiente de luminosidade, de temperatura, de nutrição do solo, do quanto que chove, são fundamentais para permitirem a presença da vida. E vamos pensar no seguinte: quem que vai ser o principal pivô disso tudo? Os vegetais. Então, quais são as melhores condições para um vegetal se desenvolver? Onde tem temperatura homogênea, como acontece lá no Equador, onde fica, na região do Equador, onde fica a floresta amazônica, chove o ano inteiro, alta umidade e uma temperatura homogênea e quente o ano todo. Isso é tudo que a maior parte das plantas quer. Então por isso que se desenvolvem tantas espécies nessa região. Ao passo que na floresta, lá na Sibéria, é frio. O solo fica congelado durante uma parte do ano. A precipitação se dá toda em forma de neve por muitos meses e não tem grande luminosidade. Todas as espécies conseguem viver essas condições? Não. São poucas as espécies adaptadas a um ambiente que é considerado tão extremo. Por isso que nós vamos ter muito menos diversidade num ambiente onde as condições são muito variáveis, onde vocês vão ter temperaturas de menos 30, menos 40, menos 50 graus no inverno e vocês vão ter 30 graus, 30 e poucos graus no verão. Onde vocês vão ter 3, 4 horas de sol durante o inverno e vocês vão ter quase 20 horas de sol durante o verão. Então as condições extremas não são apropriadas para o desenvolvimento da vida. Vive lá quem é hardcore, consegue se adaptar àquelas condições da melhor forma possível. Tá? Então quais que são os principais elementos que vão fazer essa questão de alteração do quanto que os indivíduos conseguem suportar esse ambiente? Principais fatores chamados de abióticos: temperatura, luz, umidade, a salinidade, além de fatores que a gente chama de edáficos, que são aqueles fatores relacionados ao tipo de solo que a gente tem nessa região. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada um deles. A temperatura ela é muito importante porque ela vai afetar a velocidade em que acontecem os processos físicos e químicos dentro dos organismos. Tá? O que acontece? Temperatura baixa vai reduzir a solubilidade dos líquidos. E isso pode levar, inclusive, ao congelamento dos líquidos. Se nós imaginarmos que uma árvore vai transportar todos os seus nutrientes, lá do solo para as folhas, e os nutrientes do solo, os elementos, os sais minerais, e lá das folhas para as raízes vai transportar os açúcares, todo esse transporte é feito via água. Se a água ficar mais viscosa, o que vai acontecer com a água dentro das veias, entre aspas, dos canais de condução
chamados de xilema e floema, que a planta apresenta, o que vai acontecer com a água dentro desses canais de condução? Vai ficar mais viscosa, ela vai ter mais dificuldade para ser transportada, o transporte vai ser mais lento e a planta vai ter que tirar mais força, vai precisar de mais força para tirar água de dentro do solo. E isso vai dificultar muito a vida da planta, fazendo com que a planta, inclusive, chegue a experimentar uma sensação de seca. Aqui no Rio Grande do Sul, é comum vocês olharem dentro de determinadas formações de mata, na época do inverno, embora chova bastante, as plantas perdem as folhas. Elas não perdem as folhas porque está seco, elas perdem as folhas porque está frio. Como fica frio, a água fica mais viscosa, a planta tem dificuldade de puxar a água do solo e aí a planta tem dificuldade de se hidratar. O que a planta vai fazer? Botar fora as suas folhas para evitar a desidratação. Quando voltar a temperatura ficar amena e a água ficar mais líquida, a planta consegue absorver água com mais facilidade, ela volta a ter folhas. Tá? Isso é o que a gente chama de seca fisiológica. Tá? Já em ambientes aquáticos, quando a temperatura está muito alta, a gente vai ter a redução da solubilidade dos gases. E aí lá os organismos que vivem dentro da água vão ter mais dificuldade para absorver o oxigênio, no caso das plantas e dos animais, para fazerem respiração, e as plantas também vão ter dificuldade de absorver o dióxido de carbono para fazer fotossíntese. Então, os gases sendo absorvidos com dificuldade vai desregular totalmente o metabolismo dessas formas de vida. Tá? Outro fator importante, luminosidade. Principal fonte de energia do nosso planeta é a luz do Sol, a luz que vem lá do Sol para o nosso planeta. A luz do Sol está distribuída de forma diferente no planeta ao longo do ano. Lá na região do Equador, como eu disse para vocês, a gente tem a distribuição da luz do Sol constante ao longo do ano. Praticamente não há variação. É o mesmo horário de luz e o mesmo horário de escuro praticamente o ano todo. Já em regiões aqui como a nossa, por exemplo, e é da nossa para maiores latitudes, essa diferença é mais notada ainda, o que acontece? A gente tem no verão dias bastante longos e noites curtas, e no inverno o contrário, dias curtos e noites longas. Tá? É óbvio que uma planta que vive o ano inteiro sob a mesma condição de luz vai ter adaptações diferentes do que uma planta que vive em condições onde ela tem muita luz no verão e pouca luz no inverno. Tá? Plantas de hábitos como esse vão hibernar, ao passo que plantas que vivem junto das regiões equatoriais não vão ter esse hábito. Outra coisa importante que a luminosidade faz, a luminosidade regula inúmeros processos nos indivíduos. Tá? Por exemplo, nas plantas, a luminosidade diz quando é hora de florescer, a luminosidade é o gatilho para que as plantas possam frutificar, a luminosidade é o gatilho para que as sementes possam germinar. Tá? Só para citar alguns exemplos. Já nos animais, a luminosidade pode ser o gatilho para dizer para o indivíduo que vai vir o inverno, vai reduzir a quantidade de alimentos, é hora de hibernar. Também, da mesma forma, pode ser o gatilho que diz está aumentando a luminosidade junto da temperatura, está chegando a estação mais quente, é hora de procurar um parceiro para poder se reproduzir. Tá? Outra coisa que também aí mais do nosso dia a dia, que é quando a quantidade de luz diminui, induz o sono. E aí alguns animais, maior parte dos animais, vai viver como? Quando a luminosidade diminui, entra o período de descanso. Para outros animais, quando a luminosidade diminui, vai o período de vigília, o período em que o animal está ativo, como é o caso de muitos morcegos, corujas, por exemplo, que vivem caçando animais, se alimentando e se reproduzindo à noite. A umidade também é muito importante. O que é a umidade? A quantidade de vapor de água que está presente, porque ele é evaporado a partir de calor em cima das superfícies de água, a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, da mesma forma que as plantas também transpiram e evaporam grandes quantidades de água para a atmosfera. Tá? Então, essa umidade que existe no ar é que vai fazer com que alguns ambientes sejam muito úmidos, outros ambientes sejam mais secos, e aí vai fazer com que os indivíduos que vivem nesses lugares percam umidade para o ambiente. Se o ambiente é muito seco, o indivíduo vai perder umidade para o ambiente. E aí ele pode, inclusive, desidratar, se ele não tiver mecanismos para controlar a perda dessa umidade. Como é o caso, por exemplo, dos moluscos terrestres, que é o caso das lesmas e dos caramujos, e das briófitas, que são os musgos. Esses organismos não têm capacidade de regular
a água, a saída da água de dentro do corpo deles. Por isso que eles vivem sempre em ambientes muito úmidos. Tanto é que se vocês têm jardim ou alguém observaram já no jardim de alguém e tal, vocês nunca encontram um caramujo, vocês nunca encontram uma lesma. Bastou chover, a bicharada sai toda e vocês facilmente vão encontrar no meio do jardim lesmas e caramujos. Por quê? O ambiente ficou úmido e esses animais conseguem sair das suas tocas, né, sair debaixo de folhas, né, sair debaixo de galhos, de troncos, onde eles costumam viver à sombra, em lugares mais úmidos, e percorrerem lugares ao longo do jardim como um todo, porque o solo vai estar úmido, o ar vai estar carregado de umidade, vai estar nublado, e aí eles conseguem circular livremente sem desidratarem. A salinidade tem referência à quantidade de sal que está dissolvido, ou no solo ou na água. Geralmente, o solo tem muito pouco sal dissolvido nele, quantidades pequenas de sais minerais que as plantas conseguem facilmente absorver para sua nutrição. Entretanto, alguns solos vão ter uma quantidade muito grande de sal. E aí a gente sabe, o sal vai atrair água. Então a água ela vai se movimentar de onde tem menos sal para onde tem mais sal. Difusão, com o objetivo de equilibrar a concentração de água do meio externo com o meio interno. E isso faz com que em ambientes onde tinha muito sal na água ou no solo, que os organismos que vivem nesse lugar vão acabar perdendo água para o ambiente e aí podem desidratar. Então, ambientes onde a gente tem excesso de sal, como águas muito salinas ou solos muito salinos, os organismos que vivem nesses lugares têm que ser extremamente adaptados para conseguirem suportar essa condição de atração da água de dentro deles para o solo para que eles não desidratem. Da mesma forma, solos onde a gente tem concentrações muito pobres de sais, pobres em salinidade, podem levar a deficiências nutricionais dos vegetais que vivem nesse solo e fazer com que esse solo não consiga suportar um desenvolvimento adequado de vegetação. Por fim, os chamados fatores edáficos, que são aqueles fatores que vão dizer respeito à característica do solo. Vocês já devem ter visto solos que têm mais componente de terra, de areia ou mais componente de argila. Importância disso. Solo com muita argila vai ser um solo onde tem pouca penetração de água. Ele vai chover em cima dele e a água vai custar a penetrar nesse solo e ela vai ficar muito retida nesse solo, dificultando a absorção da água por parte das plantas. Pelo contrário, são os solos com muita areia, onde a água vai cair da chuva e essa água vai toda passar reto por esse solo e ir lá embaixo para o lençol freático não vai dar tempo das plantas absorverem essa água. A ideia é que o solo tenha uma textura meio termo, com bastante areia, mas também bastante argila e matéria orgânica, de forma com que o solo equilibrado consiga reter a água suficiente quando chove, que essa água não passe reto e vá para o lençol freático, mas que ela fique um tempo no solo a ponto da planta conseguir ter tempo de absorver ela, mas que ela também não encharque o solo para que as plantas continuem com as suas raízes dentro do solo, sem um solo encharcado, porque as raízes também precisam respirar, senão as raízes, entre aspas, morrem afogadas. Os sistemas biológicos eles vão ser governados tanto por princípios físicos quanto por princípios químicos, tá? A vida ela vai se construir em cima das propriedades físicas e das reações químicas que ocorrem na matéria. E são três princípios biológicos que são levados em consideração quando a gente analisa as relações ecológicas. São conceitos biológicos um pouquinho complexos que eu vou trazer apenas uma explicação breve para vocês, tá? Primeiro princípio que tem que ser considerado, o princípio da conservação de energia e da conservação de matéria. Esse princípio é importante para a gente entender duas coisas. Quando a gente trabalhar com fluxo de energia nos ecossistemas e quando a gente trabalhar com ciclos biogeoquímicos. O que esses princípios dizem? O primeiro princípio, que é chamado de princípio da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, fala para a gente que a energia não pode ser nem criada e nem destruída, ela é apenas transformada. A lei de conservação da matéria diz a mesma coisa. A matéria ela não é nem construída nem destruída. Ela é transformada de uma forma para outra. Tá? Essas duas informações são importantes porque, basicamente, toda a energia e toda a matéria que existe no nosso universo veio do advento do surgimento do universo. Tá? Não se cria energia no universo. Tá? Ela é modificada. Mesma coisa a matéria. Quando vocês têm um organismo em decomposição, ele vai ser transformado de matéria orgânica complexa, da forma de proteínas, enzimas,
grandes cadeias de carboidrato em matérias muito pequenas, como aminoácidos, ácidos orgânicos e pequenas moléculas com nitrogênio, né, como amônia, nitratos, nitritos, que vão estar disponíveis para novamente serem incorporados por outros organismos vivos para constituírem os seus corpos. Então existe uma reciclagem o tempo inteiro da matéria orgânica. No planeta, na questão da energia, a energia vem do Sol. Então a energia passa pelo nosso planeta e diariamente ele é reabastecido com energia. Da mesma forma, o planeta também perde energia para o espaço, tá? Então, dentro dessa questão de nós termos a ideia de que a energia não é nem destruída, nem construída, e a matéria também não, ela é sempre transformada, a gente consegue fazer um estudo de ecologia e entender o caminho que a energia ou a matéria faz dentro de uma população, de uma comunidade ou de um ecossistema. Saber qual que é a fonte de energia dessa minha população, saber onde ela ganha energia e onde ela perde energia. Tá? Nós vamos entender isso melhor quando a gente trabalhar com fluxo de energia nas comunidades. Quando a gente fala em estados de equilíbrio dinâmico, a gente quer dizer que essas trocas de energia e de matéria nas formas diferentes, então uma matéria é um organismo em decomposição, está ali sendo a matéria dele decomposta por bactérias que liberam moléculas menores no solo que vão ser absorvidas por um outro organismo. Isso são trocas de matéria, né? Trocas de energia também é a mesma coisa. À medida que a gente come alguma coisa e a gente perde energia a partir do que a gente ganhou da energia desse alimento, isso tudo são trocas que vão acontecer o tempo todo, ganhos e perdas, tá? Qual que é o objetivo dentro da ecologia e dentro dos organismos biológicos? Manter o equilíbrio. O que eu perco tem que ser compensado pelo que eu ganho, tá? Então, dessa forma, dando exemplos para vocês, quando a gente avalia os animais de sangue quente, que a gente diz assim, né, que são chamados animais endotérmicos, como é o caso das aves e dos mamíferos, eles vão perder, todos os organismos vivos vão perder energia para o meio o tempo todo. Tá? Então a gente está sempre o nosso corpo perdendo energia para o meio, porque geralmente nosso corpo está com a temperatura acima da temperatura do meio. Tá? Quando isso acontece, a gente tem a tendência de resfriar o nosso corpo. Só que o nosso corpo, como seres humanos, está basicamente sempre com a mesma temperatura. Uma faixa de temperatura que vai ali dos 35 e pouco, 36,5, tá? Dentro da normalidade. Tá? Então, como é que a gente consegue manter sempre a mesma temperatura se a gente está sempre perdendo energia para o meio? Porque a gente ganha energia a partir da alimentação. Então, a gente come, ao comer a gente vai quebrando as moléculas que tem dentro dos alimentos e isso gera energia. Essa energia é aproveitada para fazer as nossas usinas dentro das nossas células funcionarem a 1000 por hora. E isso faz com que a gente gere energia e mantenha o nosso corpo aquecido a temperaturas constantes. Se estiver muito frio, é óbvio que a gente não vai dar conta. Aí a gente precisa de isolantes térmicos para não morrer de frio, tá? Proteínas vão ser degradadas no nosso corpo o tempo todo, do mesmo jeito que células são destruídas, né? Nossa pele, o tempo todo sendo renovada. Por que a gente não fica sem pele e aí começa a aparecer os músculos à medida que as nossas células de pele são o tempo todo destruídas? Porque a gente renova e produz células novas. Então, apesar de estar destruindo células, destruindo proteína, destruindo ossos, tecidos o tempo todo, a gente não vai mudando de formato e definhando, porque a gente vai produzindo esses materiais novamente o tempo todo, tá? Mesma coisa quando a gente trabalha com populações. Vai morrer gente. Por que não acaba a população? Porque ao mesmo tempo que morre, nasce gente, tá? Quando eu tenho dentro de uma comunidade, uma população que por algum desequilíbrio entra em colapso e essa população desaparece no ambiente, eu vou ter esse espaço que foi aberto por uma população sendo ocupado por outra. Tá? E isso vai acontecendo de forma dinâmica ao longo do tempo. Isso pode ser perturbado, a ideia é que exista equilíbrio, que queira-se atingir esse equilíbrio. Por que ele é dito equilíbrio dinâmico? Porque ó, ganha e perde ao mesmo tempo. Está em equilíbrio, mas nunca está parado. Tá? Eu ganhei 5 aqui, mas eu tirei menos 5 aqui. Eu continuo com 0, mas esse 0 não está lá parado o tempo todo.
é porque eu ganhei 5 de um lado e tirei 5 do outro, tá? Então por isso que ele é dinâmico. Isso pode ser perturbado? Pode, e o homem faz isso o tempo inteiro. Através da ação do homem sobre o ambiente, que é a espécie que mais impacta o nosso ambiente, a gente tem desequilibrado inúmeros desses estados de equilíbrio dentro de ecossistemas, que tem levado a danos terríveis nos ecossistemas, que quando chegam num estado de desequilíbrio tão grande, eles se desorganizam a ponto de não conseguir mais se recompor e entrarem em total colapso. A gente vai ver isso mais para frente. E por fim, a evolução também é um fato importante, gente. A evolução é aquela do Darwin mesmo, tá? O que ela vai falar pra gente? Que a mudança na frequência de determinados genes dentro de uma população, ela vai ser a questão da minha evolução, tá? O que vai acontecer? Eu tenho geralmente a evolução operando da seguinte forma. Uma determinada mutação acontece aleatoriamente e geralmente essas mutações são negativas, ruins, trazem malefícios para a espécie, para o indivíduo. E aí ele acaba morrendo mais cedo. E aí ele não consegue fixar essa coisa ruim na população. Eventualmente, alguma modificação dessas mutações, vocês estão vendo isso agora muito, por conta das novas variantes do coronavírus que estão aparecendo, baseado isso tudo em mutações. Às vezes, N mutações ruins aconteceram com esse vírus, até que de repente aparece uma mutação boa, que faz com que ele se torne mais infeccioso. E aí, como é vantagem, aquele organismo que é o mais infeccioso acaba infectando mais gente, tendo mais sucesso para se reproduzir e se fixando na população. É isso que é a evolução, tá, gente? Então aparece uma mutação que é positiva, que oferece mais condições para esse organismo se multiplicar e deixar descendentes na população, e ele acaba se tornando a variante, entre aspas, mais popular daquele, mais bem adaptada daquela espécie, que acaba substituindo as anteriores. E aí a gente encontra o quê? Uma modificação no padrão daquelas populações, tá? Então a evolução é importante porque a evolução vai nos dar essas... só que o problema da evolução é que a gente não consegue enxergar. A gente enxerga agora, por exemplo, o Covid, porque o vírus tem uma taxa de multiplicação muito rápida. Mas em espécies que se multiplicam pouco, como é o caso, por exemplo, do ser humano, a gente não consegue ver essas adaptações no período da nossa vida. A gente vai ter que estudar essas adaptações ao longo de milhares, até mesmo milhões de anos. Aí outros dois conceitos importantes que eu queria trabalhar com vocês, para a gente fixar esses dois conceitos antes de encerrar a nossa aula, que vão aparecer bastante durante a disciplina. O conceito de habitat e o conceito de nicho. Tá? Habitat é o ambiente físico que vai ser adaptado pelo indivíduo. É um conceito ecológico importante porque quando a gente fala de habitat, a gente está dizendo o local que esse indivíduo ocupa. Se eu disser para vocês, essa espécie aqui tem como habitat a floresta amazônica, vocês já vão ter ideia do tipo de condição de temperatura, umidade, luminosidade, tudo isso que essa espécie encontra e utiliza para sobreviver. Então vocês já vão ter ideia de o tipo de ambiente que essa espécie necessita. Tá? Agora se eu falo para vocês que é uma espécie do deserto do Saara, vocês vão ter uma ideia completamente diferente. E se eu disser para vocês essas duas espécies, vocês já sabem que uma delas, que elas não vão poder se adaptar ao local da outra. Porque são locais completamente diferentes, elas têm demandas ambientais distintas. Então, o conceito de habitat é muito importante nesse sentido, para dar ideia do tipo de local e de condições ambientais que essa espécie vai requerer para a sua sobrevivência. Já o conceito de nicho, ele trata basicamente da posição que a espécie ocupa dentro de um ecossistema. Tá? Ela vai nos dizer o que essa espécie tem como condição biótica para se adaptar, quanto que ela tolera de modificações e quanto que ela tem de interesses para a sobrevivência. Tá? Se diz que as espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico, porque a gente precisa analisar muitos fatores para considerar o nicho ecológico de uma espécie. O nicho ecológico vai trabalhar com questões como nutrição. Do que essa espécie se nutre? Sei lá, é uma espécie de um gato selvagem, de novo que eu vou falar. Então ela se nutre de pequenos roedores. Ok, beleza. Quais predadores possui? Possui algum predador? Possui. Possui um mamífero maior que ele aqui nessa região, que é o predador natural dele, além do homem. Tá, beleza. Então temos esses dois predadores. Como se reproduz? Se, por exemplo, for duas espécies diferentes, a gente pode dizer um se reproduz fazendo acasalamento no período do início do verão, o outro no final do verão. Então, hábitos reprodutivos nesse caso já são diferentes, tá? Como é que eles toleram os fatores abióticos?
uma das espécies tolera mais variações de temperatura, enquanto a outra tolera menos variações de temperatura. Isso aí já pode nos dar uma ideia de que uma espécie vai viver numa região mais estrita, enquanto a outra vai poder viver em uma região mais ampla. Então, por isso que nós estamos falando do nicho. O nicho, então, é a posição que a espécie ocupa. Todas as relações ecológicas que ela vai ter, de reprodução, de alimentação, que ela vai ter de habitat, que ela vai ter de tolerar frio, calor, de luminosidade, etc. Tudo isso somado vai dar o meu nicho, que é o local, no sentido de posição que essa espécie ocupa dentro do meu ecossistema, ok?